Uma vez por ano, a França para tudo o que está fazendo para celebrar o cinema e para reunir grandes astros da indústria. Mas não é só para festa não. O Festival de Cannes funciona também como um ótimo termômetro para a gente descobrir o que vai bombar na próxima temporada de premiações. Por exemplo, filmes como Anora, Emília Pérez e A Substância, que causaram muito no Oscar desse ano, fizeram seu nome justamente nesse festival ano passado. É agora que a gente descobre em partes do que a galera vai falar nos próximos meses. Nesse ano, o evento começou no dia 13 de maio e terminou no último sábado. E já te adianto que o Brasil marcou presença e fomos muito, mas muito bem representados. Hoje eu vou te contar tudo o que rolou no Festival de Cannes. Os bastidores, as surpresas, as polêmicas e, claro, os filmes que mais se destacaram. Ficou curioso? Então senta aí, pega uma coisinha gostosa pra comer nesse domingo e vem comigo. Só não esquece de deixar um like pra apoiar o meu trabalho, se inscrever no canal se você for novo por aqui. A gente acabou de passar de 400 mil inscritos, o que é um marco gigantesco, e já estamos de olho no 500.000. Eu sei que a gente consegue porque a gente conseguiu tanta coisa que eu achava que seria impossível. 500 mil inscritos não é nada perto de tudo que a gente já fez junto. Então mete o dedo nesse inscreva-se pra ficar por dentro de tudo que acontece em Hollywood, fofocas, bastidores, filmes, séries, tretas, tudo. E agora sim, bora descobrir o que rolou lá na França. Primeiro, o tópico tapete vermelho é meio traumático quando a gente lembra do que aconteceu na edição de 2024. No festival do ano passado, rolou uma polêmica muito grande sobre a forma como os artistas estavam sendo tratados pelos seguranças do evento. Tanto é que vários vídeos viralizaram mostrando algumas atrizes sendo empurradas e apressadas pela produção. No caso da Kelly Rowland, teve até bate-boca e dedo na cara. Para evitar que isso se repetisse, dessa vez a organização decidiu mexer em algumas regras. As principais mudanças foram feitas no dress code. O festival deve ter pensado que se menos pessoas estivessem preocupadas com a roupa, mais controlável seria a situação. Como se o problema não estivesse nos funcionários no ano passado, mas tudo bem. O festival proibiu roupas volumosas, principalmente aquelas com uma cauda gigantesca, sob a justificativa de que essas peças elaboradas atrapalham o fluxo de convidados. E também proibiram a nudez, provavelmente como forma de evitar um escândalo Bianca Censori, como aconteceu no Grammy alguns meses atrás. De fato, a gente não teve empurra-purra nesse ano, mas eu não sei se foram os looks que ajudaram nisso. Até porque não teve peça de 20 metros, mas teve desfile de carnaval. Juro! O elenco de O Agente Secreto, o filme do Kleber Mendonça Filho, que a gente vai falar mais sobre já já, simplesmente chegou no festival trazendo um desfile de frevo. Eu te disse que o Brasil foi muito bem representado nessa edição, não disse? Pois a gente já chegou dando um show. E falando em tapete vermelho, fora as pessoas que já estavam de alguma forma envolvidas no festival com os seus filmes, nós tivemos uma galera grande desfilando ali. Passaram por lá Marina Rui Barbosa, Camila Pitanga, Camila Queiroz, Bárbara Paz. Repetindo, Brasil bem representado. Além das brasileiras, também vimos Gracie Abrams, Naomi Campbell, a gravidinha do momento, Rihanna, acompanhada do maridão, A$AP Rocky, Cara Delevingne, Charli XCX. Aliás, a Charli é um caso interessante, porque apesar de ser do mundo da música, ela tem cada vez mais flertado com o cinema. Ela recentemente fez uma aparição na série Muito Esforçado, por exemplo, e tá na produção do filme The Moment, em parceria com o estúdio A24. Será que essa presença dela em Cannes nos mostra que ela tá com um plano muito bem elaborado pro futuro da sua carreira? Só o tempo dirá. O mais legal dessa história é que a diva tava lá prestigiando o trabalho dos seus colegas e fez questão de publicar as suas opiniões no Letterboxd. Uma delas foi sobre o filme Die My Love, que ela favoritou escrevendo. A Jennifer Lawrence deu um show nesse filme, e a escolha da música do John Prine para a trilha sonora foi animal. E o que é esse filme que deixou a Charli XCX tão empolgada? Protagonizado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson e dirigido por Lynne Ramsay, Die My Love é uma adaptação do livro de mesmo nome da escritora argentina Ariana Harwich. Nele, uma mãe de primeira viagem desenvolve depressão pós-parto e começa a ter
ter episódios de surtos psicóticos dentro de casa. O filme está sendo descrito como uma mistura de thriller com drama, com uma pitadinha de comédia, e um fato curioso é que a Jennifer Lawrence estava grávida durante as filmagens. Ela estava esperando ser o segundo filho com o diretor Cookie Maroney. O bebê nasceu no comecinho desse ano. E ela contou que a experiência de filmar grávida ajudou na construção dessa personagem. Abre aspas. Eu estava grávida de uns 4 meses e meio, quase 5 quando a gente gravou. Eu estava com os hormônios à flor da pele, mas eu me sentia ótima e foi isso que me deu condição de me entregar totalmente àquelas emoções. Ainda sobre Die My Love, essa foi uma das poucas produções que conseguiu sair do festival de acordo fechado. O filme foi adquirido pela MUBI por 24 milhões de dólares, quantia que dá à empresa os direitos de distribuição da obra na América do Norte, no Reino Unido e na América Latina, além de alguns outros países específicos. Eu disse que essa foi uma das poucas produções que conseguiu sair de lá com um negócio fechado de distribuição, porque a coisa tá meio feia em Hollywood. O Festival de Cannes também funciona como uma roda de negócios para acordos de financiamento e de distribuição. Só que nesse ano os investidores estão super mais cautelosos por causa de uma medida política que o Donald Trump ameaçou implantar nos Estados Unidos. No início desse mês, o presidente mencionou que queria impor uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos em países estrangeiros que quisessem ser distribuídos nos Estados Unidos, sob a alegação de que Hollywood estava morrendo, porque ninguém mais produz filmes lá dentro. A gente podia fazer um vídeo só para explicar isso, mas basicamente é muito mais vantajoso você produzir um filme fora dos Estados Unidos por uma série de motivos. O principal deles são os incentivos fiscais que esses países oferecem aos estúdios. Por exemplo, é muito interessante para Escócia que você vá lá gravar um filme, porque aumenta o turismo, porque gera empregos, etc, etc. Então eles dão incentivos pra isso acontecer. Não é de hoje que a gente escuta os atores falando: ah, você gravou o filme aqui em LA mesmo? Caramba, que sorte, nossa, pertinho de casa. Porque isso se tornou raro. Os filmes não são mais gravados em Hollywood. Por isso, o Donald Trump quer impor essa tarifa nos filmes produzidos fora do país, para obrigar as produtoras a fazerem o seu trabalho dentro dos Estados Unidos. Deu pra entender? Tô falando bem por cima, tem outras camadas na história, mas é isso. Se essa medida for aprovada, todo mundo que quiser distribuir o seu filme nos Estados Unidos vai ter que pagar uma tarifa de 100%, o que é irreal. É fora da casinha, é absurdo. Ninguém vai querer mandar filme para os Estados Unidos. Então tá rolando esse medo em Cannes. As distribuidoras estão incertas de comprar os direitos de um filme porque elas não sabem como vai ser o futuro. O The Hollywood Reporter definiu essa edição de Cannes como marcada por um mercado mais lento e com poucos acordos significativos. E esse caos não passou despercebido pelo Robert De Niro. O ator de 81 anos recebeu das mãos do Leonardo DiCaprio uma palma de ouro honorária pela sua contribuição ao cinema e usou seu discurso para criticar o governo Trump, convocando, abre aspas, todos que se preocupam com a liberdade, fecha aspas, a protestarem contra o atual presidente. E o Robert De Niro não foi o único ator a receber um prêmio honorário. O Denzel Washington, 2 vezes vencedor do Oscar, ganhou o mesmo título do Robert De Niro, uma palma de ouro honorária. Mas a sua passagem pelo festival foi um pouco mais conturbada. Pouco antes de receber a honraria, ele entrou em uma discussão com um fotógrafo no tapete vermelho. Não tivemos confusão com funcionário, tivemos com fotógrafo. O vídeo mostra que enquanto Denzel estava posando para a imprensa, o profissional pegou ele pelo braço, chamando a atenção dele, e o ator não gostou nada disso. Gente, o que tá rolando com os fotógrafos que cobrem cultura pop? Imagina você achar que tem a liberdade de pegar o Denzel Washington pelo braço. Vem aqui, vem fazer uma foto aqui comigo, vem! Não é difícil entender que o Denzel tava mandando o homem parar de tocar nele. Tá bem claro a leitura labial aqui. E já que entramos nesse tópico polêmicas do Festival de Cannes, deixa eu te dizer que teve um ator que foi banido de participar do evento. Trata-se do Theo Navarro Mussi, que faz parte do filme Dossier 137, indicado à Palma de Ouro. A decisão de proibir a participação dele veio do Thierry Frémaux, o diretor-geral do festival, depois que o ator foi acusado por 3 mulheres de abuso
e violência física e psicológica. As denúncias foram feitas entre 2018 e 2020 e, apesar de terem sido rejeitadas em abril desse ano pelo tribunal, as supostas vítimas planejam apresentar um recurso. Então, o negócio ainda tá na justiça. Do outro lado, o ator Kevin Spacey foi um dos homenageados no festival. O astro de House of Cards não dava as caras no evento desde 2016, quando veio à tona uma série de denúncias contra ele envolvendo seu comportamento sexual. Ele respondeu a 9 processos de casos que teriam acontecido entre 2005 e 2013, mas foi absolvido de todos. Inclusive, foi essa a absolvição que a ONG Better World Fund usou como argumento para justificar a homenagem que prestou a ele em um jantar em Cannes. Tá na minha lista fazer um vídeo sobre toda essa história, porque é um caso bem complexo, então comenta aí se você gostaria de entender mais sobre o assunto. De qualquer jeito, é importante destacar que recentemente surgiu um novo processo envolvendo o Kevin Spacey, dessa vez movido pelo ex-ator Rory Cannon, acusando o homem de ter tocado ele de maneira inapropriada em 2013. Ao discursar no jantar, o ator propôs uma reflexão sobre o atual momento que ele está vivendo. Abre aspas. Como Kirk Douglas dizia, para nós, atores, é fácil fazer o papel de um herói na tela. Lá, podemos lutar contra os bandidos e defender a justiça. Na vida real, porém, essas escolhas nem sempre são tão óbvias. E ele finalizou dizendo que, apesar de tudo, ainda está em pé. Ou seja, fora das telas não é tudo preto no branco, não é mocinho e vilão, e nem é tão fácil escolher qual briga você vai comprar. Outro nome controverso que ressurgiu em Cannes foi o do Ezra Miller. A estrela que dá vida ao Flash não fazia muitas aparições públicas desde 2023, quando o filme do herói foi lançado. Naquela época, o Ezra se envolvia em um escândalo diferente por dia. Você acordava e pensava, o que o Ezra Miller vai aprontar hoje? Desde então, o ator se desculpou pelo seu comportamento e disse que procuraria ajuda para cuidar da sua saúde mental. E a participação dele nesse festival foi pontual. Ele só foi prestigiar o filme da Jennifer Lawrence e passou bem rápido pelo tapete vermelho, sem parar para tirar foto ou conversar com ninguém. E o Festival de Cannes de 2025 também marcou a estreia de alguns diretores que são bem conhecidos pelo público em outras áreas. Esse é o caso da atriz Scarlett Johansson, que dirigiu Eleanor the Great, protagonizado pela June Squibb, e do ator Harris Dickinson, que experimentou pela primeira vez a direção em Erkin. Além deles, também tivemos a estreia de Kristen Stewart como diretora. A querida trouxe o filme The Chronology of Water, que narra a jornada de uma jovem que encontra na arte e na natação uma forma de libertação. O longa teve uma recepção mista e foi aplaudido por 4 minutos e meio depois da exibição. Entre os destaques da edição desse ano, podemos mencionar Eddington, que tem no elenco Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler. O longa do Ari Aster, sim, o diretor de Midsommar e Hereditário, se passa em 2020 e usa as eleições para a prefeitura de uma pequena cidade do Novo México como pano de fundo para um caos que se instaura na região. É um desastre atrás do outro e, pelo que eu entendi, esse é um filme de comédia. Dá pra citar também Pillion, um romance queer escrito por Harry Lighton. A história é sobre um líder de gangue de motoqueiros, interpretado pelo Alexander Skarsgård, que adota um garoto tímido, vivido pelo Harry Melling, como seu novo submisso na gangue. Inclusive, olha a camiseta que o Alexander usou no evento. Enfim, você sabe que aqueles aplausos infinitos são uma tradição de Cannes. Então, nesse ano, o filme mais aplaudido foi Sentimental Value, que foi ovacionado por 19 minutos, entrando na 3ª colocação da lista de filmes mais aplaudidos da história do festival. A obra, dirigida por Joaquin Trier, acompanha o reencontro das irmãs Nora e Agnes com um pai ausente. Fica a dica para você salvar esse nome. Pronto, vamos falar sobre o Brasil. Nosso país esteve em Cannes com 3 obras diferentes. A primeira é Love Kills, dirigida pela Louisa Schelling e baseada em uma história de quadrinhos do ilustrador Danilo Beirut. Esse thriller é ambientado em São Paulo, na Cracolândia, para ser mais específico, e gira em torno da história de amor de uma vampira, chamada Helena, e de um humano chamado Marcos. A segunda produção brasileira que marcou presença foi o terror Casarão, da Cynthia Domit. Mas esse teve só os seus primeiros 7 minutos exibidos. Era um segmento especial do festival.
E o destaque dessas últimas 2 semanas foi O Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho, mesmo diretor de Bacurau. O filme é descrito como um thriller psicológico e tem no elenco Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Alice Carvalho. Pouco foi divulgado sobre a história, mas sabemos que se passa em Recife, nos anos 70, e o personagem do Wagner Moura tá nessa cidade em busca de paz e tranquilidade, mas logo ele descobre que aquele lugar também esconde alguns segredos. Eu só sei disso porque eu fugi dos spoilers, pelo amor de Deus, quero esperar pra ver esse filme, né? O longa foi aclamadíssimo e recebeu até 5 estrelas do jornal britânico The Guardian, que comparou o filme ao vencedor do Oscar, Ainda Estou Aqui, mas disse que esse é ainda mais ambicioso. O Agente Secreto estreou no Rotten Tomatoes com 100% de aprovação e até a gravação desse vídeo ainda tá em 95%. A nota tá alta, esse filme promete, então já coloca na sua lista porque a gente só vai falar disso até o final do ano. E o Brasil já tá levando prêmios, tá bom? O Kleber Mendonça Filho levou a categoria de melhor direção em Cannes e o Wagner Moura levou o prêmio de melhor ator. Só isso. Só ganhamos melhor direção e melhor ator em Cannes. Já pode começar? A campanha do Oscar? Tá cedo ainda. O Agente Secreto chamou tanta atenção que a MUBI já adquiriu os direitos de distribuição do filme no Reino Unido, na Irlanda, na Índia e em alguns países da América Latina, com exceção do Brasil. E a Neon, que é a mesma produtora de Anora, comprou os direitos de exibição nos Estados Unidos. Ou seja, a gente ainda vai ouvir muito desse filme. E a categoria principal de melhor filme, o Palma de Ouro, com quem ficou? Além de O Agente Secreto, outros 21 filmes estavam concorrendo aqui. Alguns a gente até já falou. Eddington, Sentimental Value, Die My Love, mas quem levou a melhor foi It Was Just an Accident. O longa do iraniano Jafar Panahi parte de um pequeno acidente que desencadeia uma série de eventos que expõem traumas antigos de todos os envolvidos ali. Ele, inclusive, foi filmado sem autorização do governo do Irã como uma forma de driblar os departamentos de censura do país. É bom a gente ficar de olho nesse filme também, porque vale lembrar, 4 dos 5 últimos vencedores da Palma de Ouro apareceram no Oscar de melhor filme. Então, esse é mais um título que a gente vai ouvir falar nos próximos meses. It Was Just an Accident. Era só um acidente, um pequeno acidente. E aí, o que você achou do Festival de Cannes 2025? A gente já pode separar a roupa pro Oscar do ano que vem? Já vou escolher meu look. Estaremos lá, por Wagner Moura. Comenta aí o que você achou desse ano, quais filmes te interessaram. Eu sou um grande seguidor da Jennifer Lawrence, então estarei lá vendo Die My Love com Robert Pattinson ainda, onde eu assino meu nome. Mas várias outras produções também chamaram a minha atenção. É legal porque a gente quase que não tem spoiler do que aconteceu ou de qual é a história dos filmes. Então é só um teaser, é só uma prévia, é só uma provocação do que a gente pode esperar nos próximos meses. E essa é uma das melhores partes, a gente ficar ansioso por novas produções culturais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Beijos, bye.